Vamos fazer aqui, ó. Show. Galera, vamos lá então. Como sempre, comentário de múltiplas linhas, asterisco, barra, asterisco, asterisco, barra. Questão tá aqui bonitinha. Vamos lá. Agora vou reduzir um pouquinho, só me confirmam se a fonte ainda tá boa para quem tá vendo do celular, tá? Vamos vir aqui, vamos começar. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Para eu ter a altura e se é feminino ou masculino, eu preciso ter a minha estrutura de dados para guardar isso. O que é uma estrutura de dados nesse caso? É uma variável que vai guardar isso tudo. Como são várias mulheres, aqui está dizendo, para ler a altura e o sexo de 10 pessoas, eu preciso de uma variável, nesse caso aí um vetor, certo? Que vai guardar a altura é float, de 10 pessoas. Então vou colocar aqui como tamanho fixo de 10, certo? A gente já aprendeu que se fosse para pessoas indefinidas, assim, 1000 pessoas, 20 mil pessoas ou quantas fosse, tu coloca um valor bem alto aqui, o máximo que pode ter no sistema, e daí a gente faria aquele sistema de looping para cada captura de dados de uma pessoa perguntar: quer incluir mais uma ou quer sair? Quer incluir mais uma ou quer sair? Tá? Não é isso que o exercício está pedindo, isso a gente fez em outras questões. Então aqui eu vou fazer direto dessa. Agora eu vou fazer aqui, ó, um int sexo de 10 posições. Ficou estranha essa frase. Mas é um vetor para armazenar o sexo masculino ou feminino para 10 pessoas. Por isso que o sexo aí, o vetor sexo tem 10 posições, ok? Vamos considerar, já deixar aqui, ó, que 1 é igual masculino e 2 feminino. Ou podia ser ao contrário, tanto faz, tá bom? Vamos colocar ao contrário, vamos deixar as mulheres na frente aqui. 1 feminino e 2 masculino, pronto. Tá? Então isso aqui a gente vai usar na hora de colocar os dados e depois na hora de capturar. Feito isso, a minha estrutura de dados está completa, os 2 vetores. Agora vamos fazer a entrada. Para isso eu vou fazer um for que vai rodar 10 vezes, portanto de 0... Nossa, estou errando tudo aqui. De 0 a 10. Aliás, 0 a 9, né? Menor que 10. Então isso aqui vai rodar 10 vezes. Rodando 10 vezes, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar e vamos pedir para ele digitar a altura. Vamos até fazer o seguinte aqui, ó. Vamos fazer uma coisa bonitinha aqui. Vamos fazer assim, puts... pessoa, aliás, vamos fazer printf, porque daí a gente vai colocar aqui pessoa %i 2 pontos barra n. Olha que legal que a gente vai fazer, ó. Vai parecer assim, pessoa 1, depois pessoa 2, depois pessoa 3. Aí aqui nós vamos fazer assim, ó. Agora a altura, 2 pontos, espaços, scanf, %f, a altura na posição i, aquela captura de dados em vetores, lembram? Então, primeira captura da primeira pessoa, da pessoa 1, porque aqui por isso que tem um mais 1, né? Vai aparecer pessoa 1, mas o i vai valer 0 nessa primeira captura, então na altura na posição 0, depois a altura na posição 1, depois a altura na posição 2 e assim por diante. Então a altura está feito, faltou só o que aqui que é importantíssimo, o e-comercial. E agora aqui, senhores, também vamos botar o e-comercial para não esquecer. Agora aqui é o sexo, que é o quê? 1 para feminino ou 2 para masculino. O sexo ele é inteiro, veja, tu não pode errar nada aqui, tem que olhar tudo, ó. Tem que ser um número inteiro, certo? E daí vai armazenar no vetor de sexos. Pronto, ó, para as 10 pessoas nós colocamos aqui. Eu, como não sou bobo nem nada, eu vou testar isso aqui já. Só que para não ficar capturando 10 coisas, vamos testar só com 3 aqui no loop. Aqui eu posso manter 10, né? Mas no loop eu vou testar só 3. Que daí eu rodo, olha aí, ó. Eu rodo, ó. Ó, pessoa 1, altura 1,80, feminino ou masculino, é uma mulher com 1,80. Pessoa 2, altura 1,60, o que é? Um homem, 2, masculino. Altura 3, 2 metros e 10. Esse é um jogador da NBA. Deu. Funcionou. Certo? Pelo menos funcionou o looping aí. Certo? Bom, agora
segundo exercício, diz para ver a maior e a menor altura, a média e o número dos homens. Então vamos pegar isso aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Isso aqui eu vou usar para balizar aqui as minhas estruturas, tá? Então assim, a maior e a menor altura, tá? Para fazer isso, eu vou ter que colocar aqui float maior e menor. Vocês lembram que a gente já tinha feito isso, certo? No maior e no menor, eu vou também começar aqui, ó, esse é o algoritmo para procurar o maior ou o menor número em um vetor, certo? Então aqui eu já vou colocar aqui, como eu estou trabalhando com altura, eu já vou colocar aqui a altura 0 está inicializando essas variáveis maior e menor. Por quê? Porque agora eu vou fazer um for que vai de 1, não vai começar em 0, vai começar no segundo elemento. Portanto, vai começar de 1 até 10. E esse for ele vai fazer o quê? Vai fazer assim, ó, se a altura na posição atual, por isso que a gente começou em 1 já aqui, ó, porque a altura que está na variável maior é a 0, é o primeiro elemento, certo? É o primeiro elemento. Então, se a altura na posição i, que já é o segundo elemento, se ela for maior do que o que está na variável maior, aí eu vou substituir o que está em maior pela própria altura i. Porque se eu estou no segundo elemento e esse segundo elemento ele é maior do que o primeiro que estava aqui, ó, colocado aqui, então ele é que tem que ser o maior a partir de agora, certo? Daí eu vou colocar ele como maior. No próximo elemento, se a terceira altura for maior do que essa que é a segunda que está aqui dentro da variável maior, aí eu vou substituir de novo, vai entrar no if de novo. Se a quarta altura não for maior do que a anterior, não entra nesse if, aí não substitui o maior aqui. Então, no final desse looping, que vai passar por todos os elementos, nós teremos na variável maior a maior altura de todas, certo? Essa é a lógica. Ok? E o mesmo processo para a variável menor. Então, se a altura for menor do que a variável menor aqui, ó, eu vou colocar menor recebe altura. Daí aqui muda, ó, é o menor. Tem que ser menor que o menor. Então começa no elemento 1. Se o elemento 1 é o menor de todos, vai passar por todos os elementos aqui e não vai substituir nenhuma vez. Aí no final o menor de todos vai ser o elemento 1. O primeiro elemento que é o índice 0, né, o primeiro elemento. Se não, ele vai substituindo pelo menor sempre, ok? Isso acha o menor e a menor e a maior altura. Está resolvido. Isso, a menor e a maior altura vai estar nas variáveis maior e menor. Beleza? Fechou. Agora, a média da altura das mulheres. Aqui é muito fácil. Você vai também criar um vetor. Veja que o vetor é sempre indo de 0 até 10. Agora nós vamos fazer assim, ó. Vamos criar aqui, ó, fora um float soma, que começa com 0, tem que iniciar com 0. E aqui eu vou, em vez de somar tudo, porque se fosse para somar todas as alturas e fazer a média, seria simples. Eu simplesmente no soma, faço soma maior mais igual, ou soma recebe soma mais altura na posição 0, beleza? É isso aqui, certo? E no final eu faria assim, que float média recebe soma dividido por 10. Esse seria o cálculo para calcular a média total de altura de todo mundo. Concordam? Coloquem nos comentários para quem está acompanhando ao vivo se concorda. Só que, meus amigos, é só a altura das mulheres. Então aqui nós vamos ter que fazer o seguinte. Primeiro eu vou tirar esse int daqui, vocês vão entender por que já, tá? Ou nem vou tirar, vou criar um outro aqui só para vocês entenderem, ó. Quantidade, vou deixar uma variável quantidade aí, vocês já vão entender o porquê. Agora aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e colocar aqui um if, não é para somar a altura de todos, eu só vou somar a altura se o sexo dessa mesma posição i, do elemento que vai ser aí o elemento 0, depois 1, depois 2, depois o 3, quer dizer, do elemento que ele está, pelo qual ele está passando, se o sexo desse elemento for 1, que é o das mulheres, se for mulher, certo? Aí ele vai somar as alturas. Se não, não. Então só vai somar as alturas no if, ok? Quando ele somar a altura no if,
aqui agora eu vou igualar a quantidade igual a 0 também. Aí eu vou ter que abrir aqui as chaves, porque agora vai ter duas linhas aqui dentro. Se ele somar a altura no if, ou seja, se ele entrou e viu que é uma mulher, eu vou ter que fazer um quantidade mais aqui. Sacaram? Então esse quantidade é fundamental porque ele é o meu contador. Ele é o meu contador para poder definir qual que vai ser a minha divisão da média. Eu vou ver quantas mulheres tem, aí eu vou simplesmente vir aqui no float na hora de fazer a média, vejo que eu já criei a variável e estou fazendo a conta e atribuindo já direto para ela, não há problema nisso. Só que em vez de dividir por 10, eu vou dividir pela quantidade de mulheres. Ó. Divide pela quantidade de mulheres. Legal? É isso que eu estou fazendo. Certo? É isso que eu estou fazendo. Ó. Se for mulher, quantidade mais e soma, aí a média divide pela quantidade de mulheres. Certo? Fechou o caixa. A média vai ser a média da altura das mulheres. Ok? E agora, por último, o número de homens. Daria para já ter feito nesse for, mas aqui ó, eu vou fazer a mesma quantidade aqui, ó. Só que aqui, ó, como agora tem quantidade de mulher, vou ter que fazer aqui, ó. Quantidade de mulheres. Só colocar a quantidade feminina. Agora eu tenho que colocar aqui. E aqui. E agora aqui quantidade masculina. Aqui vai ser o mesmo processo, só que eu não vou somar as alturas. Eu vou fazer assim, if o sexo na posição do elemento atual for igual a 2, então quer dizer que a quantidade masculina vai ser incrementada em 1. Então aqui eu estou contando os homens. Esse for aqui não precisaria ter essas chaves, tá? Eu vou colocar, porque é comum colocar, acho que até é importante sempre colocar, mas não precisaria ter porque dentro do for só tem o if, dentro do if só tem a quantidade mais. Então, mesmo sem as chaves aqui, ele iria funcionar, tá bom? Esse return ele fica aqui atrás. Ah não, ele está dentro do main, então ele fica aqui. Será que eu coloquei tudo? Ah, olha só, pessoal, tudo isso aqui. Ah não, o main está lá atrás, então nessa linha que eu estou aqui, o return tem que ficar aqui mesmo. Pronto. Galera, tá aqui, bicho. Resolvido. Resolvido. Agora vamos fazer a saída com os relatórios. Agora o bicho vai pegar nos relatórios. Então vamos lá. O que o sistema queria saber? Essas três coisas aqui, ó. Vou copiar aqui de novo. Certo? Então aqui, vamos colocar aqui um puts, /n aqui, relatórios. E já vai dar um /n automático no final. Agora aqui, ó. Printf, a maior e a menor altura, 2 pontos, /n. Aí vamos colocar aqui. Printf maior 2 pontos %.1f e menor igual %.1f. Vou colocar um /n. Maior igual aqui. Vou colocar um /n aqui e menor igual aqui. Então a maior e a menor altura. Vai estar aí as maiores e as menores alturas. Eu vou colocar aqui maior e menor, certo? Então vai aparecer maior igual a altura maior, que é essa variável maior aqui, e a menor embaixo, na linha de baixo, depois do /n é a menor, certo? Agora aqui, vamos fazer outro puts aqui, /n para a média da altura das mulheres. Vou escrever de novo. Printf média igual. Vou dar uns espacinhos aqui, ó, sempre que tiver igual, para deixar que fica melhor para ler. A média igual a %.1f. Média, que é a média das mulheres. É só a variável média que a gente fez aqui, né? Quantidade de mulheres, né? Quantidade feminina que divide para pegar a média das alturas das mulheres. E agora vou colocar mais um /n aqui. E agora um puts /n. Eita, tô errando tudo hoje aqui, gente, desculpe. O número de homens. O número de homens é o printf
quantidade masculina percenti quantidade mass. Aqui. Quantidade de homens, vou colocar aqui, pronto. Legal? Show? Acho que isso resolve tudo, senhoras e senhores. Ok? Entenderam? Coloca nos comentários se conseguiram compreender ou se tem alguma dúvida sobre o que a gente acabou de fazer. Tá? Mas é só os relatóriozinhos. Agora, vamos rodar, vamos testar. Primeiro com 3 pessoas. Então, de novo. Um homem de 1,60. Uma mulher. Opa. Um aqui que é uma mulher de 1,80. E o jogador da NBA lá. Altura 2,10. Jogador da NBA. Então, ó, a média da altura das mulheres, ó, média 1,6. Beleza, só tinha uma... Eita, tá errado. O número de homens, quantidade de homens 10. Eita, tá tudo errado aí, velho. Eita, tá tudo errado. Tudo errado, tem alguma coisa errada aí. Ó, primeiro que a altura aqui, ó, 1,60 era do homem. Né? E ele disse que a média a maior e a menor altura, 1 milhão e pouco e 0. Nossa, tá tudo errado aí. Aqui até faz sentido, tá? Porque sabe o que a gente fez? Isso aqui faz sentido. Ah, pode tudo estar fazendo sentido. É pelo seguinte, só precisa entender. O que ocorre? Lembra que eu só coloquei para processar durante 3 registros? Talvez por isso que está dando essa bagunça toda. Ele está pegando o lixo da memória. Por isso que os resultados são todos malucos aqui. Vamos ter que fazer aqui, ó, colocar os 10 para testar. Não vai ter jeito. Deixa eu só conferir aqui. Quando eu verifico se for mulher é 1, tal. Não, eu acho que tá tudo certo. Se for homem é 2. Eu acho que foi só porque pegou o lixo da memória mesmo. Vamos rodar de novo. Vai, replete. Vai. Roda. Ele tem que atualizar aqui. Atualizou já aqui, ó. Então vamos lá. Altura, vamos lá. 1,50. Homem. 1,80. 0,80 só. Isso aí é uma criança. Homem criança. 1,80 homem. 2,10 é o jogador lá da NBA. Vai ter a maior altura. Tá? Uma mulher de 1,90 também jogadora de basquete, vai ser mulher, ó. Tá, vai ser a maior mulher. Agora vamos ter aqui uma mulher de 1,50, uma mulher de 1,60, vamos ter uma mulher de 1,80. Pessoa 9 vai ser uma criança, uma menininha de 0,7 de altura, que vai ser a menor altura, provavelmente. E a gente vai teve também o homem que eu coloquei de 0,8, ó. Então a menor altura vai ser 0,7. E para terminar, vamos colocar aqui 1,66, que também é um homem. Foi. Show. Ó, olha aí, ó. Vamos lá. Maior altura, ó. Agora deu certo. Tá, era só realmente o problema dele estar pegando o lixo da memória nos vetores lá, porque eu só estava capturando os 3 primeiros, o resto era lixo, dele se perdeu todo. Então, ó, maior altura 2,10 metros, menor altura 0,7 metros, né, que é 70 centímetros, então também a menorzinha que a gente colocou. A média da altura das mulheres 1,50, porque daí pegou também a criança aqui e tal, então faz sentido esse número. E o número de homens, quantidade de homens igual a 10. Isso que está errado. Olha o que aconteceu aqui. Ó. Número de homens, quantidade masculino. Ah, aqui é o que aconteceu, pessoal. Olha o que eu fiz aqui de errado aqui, ó. Ninguém para me avisar nos comentários, né? Para quem tá vendo ao vivo. Aí, olha só, olha o que a gente fez aqui, ó. Me digam o que tá errado aqui, ó, na quantidade, por que deu 10 homens. Olha o que tem de errado nesse código aqui, ó. Coloca no comentário aí, tá? Óbvio, né? A gente, em vez de colocar aqui no if para comparar cada elemento com o i, que é a variável que varia de 0 a 9, não, eu coloquei 0 aqui, ó. Aí o que aconteceu? Como o primeiro era um homem, pode ver que o primeiro com certeza era um homem aqui, ó. Ó, a pessoa 1 era um homem, ó. Ó, era um homem, eu coloquei homem aqui, ó. Ó. A pessoa 1 era um homem, ó, 2. Aí
ele como o 0 era 2, era homem, ele contou as 10 vezes, por isso que deu 10. Se tivesse colocado como mulher a primeira pessoa, ele daria 0 homens. Ele estava sempre, todas as vezes, comparando com o primeiro. Então isso aqui está errado, ele tem que comparar cada elemento. Era só isso aqui que estava com problema. Agora, se fizer de novo, com certeza vai dar certo aí. Tá bom? Me digam o que vocês acharam. Se tem alguma dúvida, coloquem aí agora. Se não, está encerrado. E para quem está assistindo depois, eventualmente aí, né, que a gente deixa disponível o vídeo, coloca nos comentários a dúvida que a gente responde, certo? Se não, vamos para a questão 8.10. E agora está encerrada a questão 8.8 nesta quarta-feira fria de agosto.